Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou Raiza Borba, sou acadêmica do curso de Química e Licenciatura da Universidade Estadual do Maranhão. Então, continuando aí falando sobre a termoquímica, agora nós iremos aí para os tópicos, os quais tratam aí a lei de Hess, o estado padrão, a entalpia padrão de combustão, a entalpia padrão de formação e a energia de ligação. Para nós começarmos falando sobre a lei de Hess, nós observamos que ela está diretamente relacionada ao ΔH da reação. A gente observa que isso é justamente utilizada a lei de Hess para calcularmos ΔH em reações que são mais difíceis de ocorrer ali, posto que o ΔH ali de reações que são mais explosivas, que ocorrem em um tempo muito mais longo, são mais lentas, ou que o rendimento ali é muito baixo, por haver justamente a formação de produtos indesejáveis, reações estas que são difíceis de mensurarmos o ΔH, a lei de Hess nos permite calcular. Então, a partir da lei de Hess, a gente pode calcular. Por exemplo, carbono grafite ali reagindo com meio mol de oxigênio para haver a formação de monóxido de carbono. Esta reação é difícil de ocorrer justamente porque nesta reação uma parte do carbono ali, o carbono grafite, pode queimar até formar dióxido de carbono e outra pode permanecer sem queimar. Ou seja, é mais fácil que essa reação ela produza ali dióxido de carbono do que o monóxido de carbono. Então, a partir da lei de Hess, utilizando alguns artifícios, a gente consegue calcular o ΔH para essa reação, do monóxido de carbono. E a gente pode calcular, já que nesta reação, a reação de produção de dióxido de carbono é mais fácil, a gente pode utilizar o ΔH da reação envolvida na formação de dióxido de carbono e a gente pode utilizar também aí onde o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio também formando dióxido de carbono. Reações mais simples de ocorrer e a gente tem o ΔH, a gente pode utilizar estes feitos para calcular as reações que são mais difíceis. Então, a partir dos ΔHs, a gente pode determinar. A gente observa aqui que o monóxido de carbono que a gente deseja formar está como reagente. Então, a gente precisa inverter esta reação para que ela vá para os produtos. Quando a gente inverte ela, a gente também inverte o sinal do ΔH. Então, a gente precisa ir colocando, justamente invertendo elas, a gente encontra o sinal positivo agora de ΔH. Então, a partir disso, deste emaranhado químico, matemático, a gente pode determinar o ΔH do monóxido de carbono. E como é que a gente faz isso? Já ali invertida a minha reação, mais 283, a gente agora pode somar essas duas reações para determinar o ΔH. Então, a partir dessa soma, a gente observa gás carbônico nos reagentes, gás carbônico dos produtos. A gente corta, subtraindo aí essas duas reações, esses dois elementos, subtraindo, encontra-se zero. Então, o que pode ser feito mais? Agora só o oxigênio aqui meio mol, os produtos e um mol ali de oxigênio. Então, a gente observa que vai ficar o quê? Subtraindo oxigênio dos reagentes com meio mol de oxigênio ali nos produtos, fica meio mol de oxigênio nos reagentes. Então, fazendo isto, estes cortes, essas subtrações, a gente encontra a reação global que a questão nos deu. E a gente consegue também calcular aqui, a partir disso, somando aí estes dois valores. O ΔH, o ΔH total é igual à soma da entalpia envolvida na reação 1, mais a entalpia envolvida na reação 2. E a gente colocando ali os valores envolvidos, a gente consegue encontrar um valor de ΔH igual a menos 110,5 kJ, ok? A gente representa ele também de uma forma de gráfico, onde a gente consegue montar ali a partir da variação de entalpia envolvida nas reações, onde a gente pode colocar os componentes envolvidos, gás carbônico, monóxido de carbono, oxigênio, enfim, carbono grafite de oxigênio, e a partir dos seus reagentes e produtos montar ali a energia envolvida em cada um. Então, nós tínhamos ali carbono grafite mais oxigênio, envolvidos reagentes, a formação do dióxido de carbono.
Na reação 1, não tínhamos? Então, colocou-se ali menos 139,5 kJ envolvido, né, nesta reação. E a gente tinha o que? O gás carbônico ali envolvido na reação 2, né, para formar o monóxido de carbono mais o meio de oxigênio. A gente observou que houve aqui a absorção de 283,0 kJ. Então, colocou-se tantos de reação 1 e reação 2. E a partir delas a gente encontrou aí a nossa reação de interesse, que era qual? Onde houve ali a formação de quem? Monóxido de carbono. Então, a gente encontrou justamente o valor envolvido na reação. Então, a gente pode deduzir, então, a partir disso, que a variação de entalpia de uma reação é igual à soma das variações de entalpia das etapas, né, em que essa reação pode ser desmembrada, em reação 1, reação 2, por exemplo, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Então, a gente pode utilizar ali as teorias para calcularmos, né, os ΔH envolvidos nas reações. Mesmo que a reação ocorra apenas, né, na teoria, não chegue a ocorrer na prática, a gente pode utilizar a lei de Hess, é isso que quis dizer. Então, o estado padrão agora, né, o que vem ser ali o estado padrão? O estado padrão de uma substância corresponde, né, a essa substância em sua forma pura, né, ou seja, ali na pressão de 100 kPa, ou 1 bar, né, e numa temperatura de interesse, que geralmente a escolhida ali é 25 graus Celsius, né, temperatura ambiente, por assim dizer. A gente vai observar justamente, né, a denominação ali ocorrendo do estado padrão numa reação química. A gente observa, né, reagentes formando os produtos, e o ΔH padrão vai ser representado pelo quê? Pelo um ΔH e um zerozinho lá em cima, representando o padrão. Então, toda vez que a gente vê o zerozinho, vai deduz logo o padrão, o estado padrão da reação ali envolvida, ok? E na entalpia padrão de combustão. Então, combustão a gente já lembra aí de queima, ou seja, os reagentes eles estarão ali reagindo com quem? Com oxigênio, né? Para ver a queima. O ΔH, né, para a reação de combustão de uma substância, estando reagentes e produtos no estado padrão, é denominada entalpia padrão de combustão, representado justamente o ΔH padrão, né, e o Czinho de combustão da substância, né? E é expresso geralmente ali em kJ por mol, unidade medida no kJ por mol. Alguns químicos chamam ainda, né, o ΔH padrão de combustão de calor de combustão. Então, a gente pode observar essa denominação também em algumas questões aí posteriores. Como exemplo de uma representação de uma reação de combustão, a gente observa aí o gás metano, né, reagindo com oxigênio. A gente observa a formação de dióxido de carbono e água, né? Para que essa reação ocorra, né, essa combustão ocorra, haverá o que aí, a liberação de menos 890,8 kJ por mol. Sinalzinho negativo indicando justamente aí a liberação de calor, ok? E como exemplo, né, para vermos, geralmente a questão ela pode nos fornecer aí, né, uma reação em geral e pede para que nós calculemos o ΔH padrão. E a gente pode calcular esse ΔH padrão a partir de quê? Do ΔH padrão de combustão. Então, tendo-se ali em mãos o ΔH de combustão, né, de reações que são mais fáceis de ocorrer ali do que a reação que ele deseja, a gente pode, portanto, calcular o ΔH padrão da reação. E o que a gente, quando a questão nos dá, né, essa reação, ela geralmente, a gente já tem um gabarito para a nossa questão. Por quê? É porque geralmente a gente já sabe quem vai estar nos reagentes e quem vai estar nos produtos, ou seja, o C2H4 está como reagente, né? Então, a gente já precisa encontrar aqui o C2H4, né, nessas reações, também como reagente. Está aqui como reagente, ok? Então, a gente não mexe na reação. O hidrogênio, né, está como reagente também aqui, né? A gente precisa encontrar eles aqui. Então, ó, reagente também, um mol, ok, não mexe na reação. Então, C2H6 está aqui como produto. Será que ele está nas outras reações como produto? Procuramos, o que a gente encontra aqui, ó? C2H6 como reagente, um mol. Entanto, em lados opostos, a gente precisa inverter essa reação para que o C2H6
vá para onde? Os produtos. Então, invertendo a reação, a gente também vai inverter o sinal de quê? Do ΔH de combustão. E a gente fazendo isso aí, na verdade, o que a gente encontra, ó, invertemos o sinal também, né? Então, somando ali nas reações envolvidas, a gente observa que vai precisar cancelar alguns, né, reagentes com os produtos que estejam ali iguais, né? Por exemplo, 3 mol de oxigênio mais 1/2 mol de oxigênio. Somando esses dois, né, a gente soma que está nos reagentes, se forem iguais, né, 3 mais 1 mol, 1,5 de oxigênio, 7/2 de oxigênio. E a gente pode aí, ó, cancelar com 7/2 de oxigênio que está no produto da outra reação. Então, cancelou. E agora, né, 2 mols de gás carbônico. Onde é que eu posso encontrar esses 2 mols de gás carbônico? 2 mols de gás carbônico aqui, cancela, né, está nos reagentes, cancela com o que está nos produtos, ok? 2 mols de H2O, e a gente tem aqui, ó, ainda nos produtos 1 mol de H2O. Então, somando esses dois, né, quem está nos produtos iguais, a gente soma e cancela com quem está lá, ó, do lado oposto, ou seja, os reagentes, né, no caso da água, 3 mols de H2O, na verdade, e 3 mols de H2O. Cancela os dois, ok? Então, cancelado todos os que estavam aí, né, a gente encontra aqui C2H4 mais hidrogênio e C2H6, justamente a minha reação global ali envolvida, né? A reação envolvida, ok? Então, agora somando quem no ΔH envolvido nas reações, a gente encontra quem, ó, somando ΔH de cada reação, H1, H2, H3, ΔH, né? A gente encontra o valor de menos 136,3 kJ por mol. Então, se eu pegar, somar, aí encontrar o resultado. E a entalpia padrão de formação? A entalpia de combustão nós tínhamos a queima, né? E agora nós teremos aí que na entalpia de formação, a reação ali envolvida, né, é produzida exclusivamente a partir de reagentes que sejam substâncias simples. E como é que eu sei que essa substância é simples? Essa substância ela estará no seu estado padrão, seu estado padrão mais estável, no seu estado físico também mais estável e na sua variedade alotrópica mais estável. Por exemplo, entre o carbono grafite e o carbono diamante, qual é a forma mais estável? É a carbono grafite. Então, eu sei que o carbono grafite será, então, a forma mais alotrópica estável, né? Uma coisa que a gente pode averiguar também sobre a entalpia padrão de formação na substância simples é que o valor da entalpia padrão de formação de substâncias simples será sempre zero. Então, por exemplo, aí, ó, o oxigênio formando o oxigênio. Não há alteração, né, nessa reação, não há formação de nada, já que quem está no reagente está no produto. Então, eu sei que será zero. O oxigênio, a sua forma mais estável, é o gasoso. Então, eu sei que será ali zero, né, sua forma mais estável. E, ao contrário disso, né, quando a reação ali está oxigênio, né, sua forma mais estável, seja zero ali, eu já sei que a entalpia será zero. E a formação do ozônio. Para que haja, né, ali a formação, portanto, do ozônio, o meu oxigênio gasoso, né, está na sua forma mais estável, necessitará, né, a formação ali, a sua formação necessitará de ΔH ali igual a mais 142,7 kJ. Então, já deduz aí que sempre quando uma substância está no seu estado simples, ela terá um ΔH de formação nula. Um exemplo aí, né, de uma reação onde há o ΔH de formação, por exemplo, 2 mols de carbono grafite mais 3H2O, né, mais meio mol de oxigênio, vendo a formação de quem? C2H6 oxigênio. Para que haja essa formação é necessário ali, ó, liberar menos 277,6 kJ. Então,
São expressões utilizadas justamente aí para cada tipo de reação, né? Reação de formação, entalpia de formação. Então, para calcularmos o ΔH padrão a partir, né, do ΔH de formação, geralmente a questão nos fornece aí, por exemplo, né, uma reação global e pede para calculemos aí o ΔH de padrão. E é fornecido, dados com os valores de ΔH de formação de semi-reações ali que são mais fáceis de ocorrer do que a reação global. Então, o que a gente pode fazer? A partir desta reação global, nós já podemos deduzir quem que deve ficar nos reagentes e quem que deve ficar nos produtos, ok? Então, o C2H4 ali presente está nos reagentes, não está? Então, a gente precisa manter ele nos reagentes, nas semi-reações. C2H4 está nos produtos. O que a gente faz com essa reação? Para que ela vá para os reagentes, a gente inverte. Quando a gente inverte, o que a gente faz? Troca o sinal do meu ΔH. Nesse caso, ΔH de formação, ok? Então, hidrogênio aqui continua nos reagentes, e tem até nos produtos, né? Então, a gente precisa fazer o somatório dessas reações aí na sequência. E agora o C2H6, o que a gente precisa fazer com esse C2H6? Ele precisa continuar nos produtos. Será que ele está nos produtos aqui nas outras reações? C2H6 como produto. Então, a gente mantém. A gente só vai precisar fazer aqui e inverter, então, a equação 1. E fazendo isso, o que a gente verifica aí? Que C2H4, né, mantém-se, já que não tem nada para cortar, né? E, olha só, 2 carbono grafite, 2 carbono grafite. E no 3H2 com 2H2, o que a gente faz? A gente subtrai esses valores, ficando aí o que, 3 menos 2, 1 mol de hidrogênio gasoso. Ele coloca aí, na reação. A gente observa que esse hidrogênio aqui sumiu, né? Justamente porque, é nulo aqui, 0. Então, não é necessário colocarmos esta reação no nosso cálculo, ok? Então, agora só falta, somar os nossos valores de ΔH de formação. E a gente faz isso aí, a partir desta equação, somando cada um, que a gente encontra menos 136,4 kJ por mol, ok? E a energia de ligação? A gente observar isso, né, onde ali a variação de entalpia da reação em 1 mol de ligações, seja essa ligação ali simples, dupla ou tripla, é quebrado, né, estando os reagentes e os produtos dessa quebra no estado gasoso. Então, é necessário que estejam ali no estado gasoso, ok? E a gente observa, né, que para que haja ali a quebra da ligação química, o processo ele precisa ser endotérmico, né, para quebrar a reação, né, ali, a ligação entre a molécula, ela vai precisar absorver energia, observando, portanto, que o ΔH ali será positivo. A gente vai observar isso ali nos reagentes, ok? E para que haja a formação de uma ligação química, né, o processo ele precisa ser ali exotérmico, ok? Ele precisa liberar, né, a formação, já associa aí a liberação de energia, tá ligado? Então, o ΔH de formação é negativo, né? Exotérmico negativo, ok? A gente já tem a formulazinha hoje, o ΔH da quebra mais o ΔH de formação, encontrado justamente aí o ΔH envolvido na reação geral. Então, um exemplo para fixarmos melhor, a gente observa aí esta reação e a gente precisa calcular o ΔH a partir de quem? Da energia de ligação. Então, a questão geralmente fornece aí as tabelinhas de energia envolvida em cada ligação, né, envolvida. Então, para observarmos melhor a ligação envolvida nos reagentes e nos produtos, a gente desmembra aí, né, as moléculas, né? A gente observa, né, as ligações melhores desta forma, não é mesmo? Então, a gente observa aqui, as ligações ocorridas entre hidrogênio, carbono, carbono, dupla carbono, carbono simples, hidrogênio, enfim.
as ligações. E a gente observa aqui os valores envolvidos, né, em cada ligação. Por exemplo, ó, carbono, ligação simples com hidrogênio, 412. A gente tem essa ligação aqui, carbono, simples, hidrogênio. Carbono, dupla carbono, carbono, dupla carbono, 612 kJ por mol envolvido, viu? Então, e aí, hidrogênio, simples hidrogênio, 436. E por último, né, nós temos aí outra ligação que é carbono com simples, ligação simples com outro carbono, né, 348 kJ por mol. Então, a gente só precisa substituir a cada ligação ocorrida, né, e botar o valorzinho de cada um. E a gente observa aqui, ó, por exemplo, carbono simples hidrogênio, uma ligação, carbono simples hidrogênio, duas ligações, carbono simples hidrogênio, 3, carbono simples hidrogênio, 4 ligações. Carbono entre hidrogênio dá quanto? Ó, 412. Então, a gente multiplica 4 vezes 412. E a ligação entre carbono, dupla carbono, é quanto? Deu 612. Então, a gente já coloca aqui, ó, 612, fazendo o somatório para observar justamente a energia de ligação envolvida nesta molécula, ok? E hidrogênio com hidrogênio, né? 436 kJ por mol. Então, a gente já coloca aqui, ó, só tem um, então é só uma, 436, ok? E a gente observou ali que quando, né, a quebra, para que haja quebra dessas moléculas, né, já que eu preciso quebrar essas moléculas para ver a formação, então, na quebra, a gente observou que o sinal é positivo, já que é endotérmico, não foi? Então, colocamos sinal positivo aqui na ligação, ok? E quando a formação, né, colocando aqui primeiro os valores, né? A ligação carbono simples hidrogênio 1, carbono simples hidrogênio 2, carbono simples hidrogênio 3, carbono simples hidrogênio 4, carbono simples hidrogênio 5 e carbono simples hidrogênio 6. 6 ligações de carbono simples hidrogênio. Quanto é carbono simples hidrogênio? 412. Então, 412, vezes 6. Multiplicando-se, então, falta só carbono, ligação simples, carbono. Então, a gente coloca aí mais 348, que é justamente o valor de carbono simples, carbono, 348, ok? Então, colocando aí. E a gente viu também que quando a formação, né, a molécula ali, ou seja, o Czinho que está sendo formado no sinal é negativo. Então, a gente já coloca o sinalzinho negativo. Então, só falta fazer o quê? Matemática básica, né? Somando, subtraindo. Então, vai dar quanto esses dois valores aí, somando, né? Menos 124 kJ por mol. Então, esta foi a nossa questão, esta foi a nossa aula. Obrigada por assistir. Até mais.